Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Não há nada mais tentador para a espécie humana do que um bom mistério. Filmes nas formas de romances e suspenses, até contos de fogueira são frequentemente consumidos por milhares de pessoas que amam a adrenalina de resolver um mistério. No entanto, alguns dos mistérios mais difundidos são aqueles que ocorrem na vida real, e esses são os que costumam ser mais difíceis de resolver. Ao longo dos anos, histórias foram transmitidas sobre gigantes. Alguns lugares do planeta nunca foram devidamente escavados por arqueólogos. Isso levou alguns a acreditar que os gigantes foram colocados para descansar sob a terra. A partir de agora iremos falar do gigante real irlandês. Charles Byrne sofria de um tumor benigno não administrado em sua glândula pituitária, fazendo com que ele tivesse uma abundância de hormônios do crescimento e gigantismo. A exibição de seu esqueleto sempre foi discutida, entre outras coisas, porque o próprio Byrne expressou o medo de tal destino, indicando que queria ser jogado no mar, para colocar seus restos fora do alcance do famoso curador de raridades médicas, John Hunter. O museu declarou em um comunicado de imprensa e durante o período de fechamento do museu, o Conselho de Curadores da coleção Hunteriano discutiu sensibilidades e opiniões divergentes em torno da exibição e preservação do esqueleto de Charles Byrne. Os curadores concordaram que o esqueleto de Charles não será exibido no Museu Hunteriano reconstruído, mas continuarão disponíveis para pesquisas médicas de boa-fé sobre a acromegalia e gigantismo da hipófise. A história de Charles é cheia de drama e interesse. Ele nasceu em 1761 em Middle Ulster, na Irlanda do Norte, com o nome de Charles O'Brien. Chegando a Londres aos 21 anos, ele rapidamente se tornou uma das maiores celebridades da época, entretendo-se e aparecendo nos jornais. Aos 22 anos, porém, sua saúde piorou rapidamente. Ele morreu em 1783 e queria que seu corpo não fosse removido por anatomistas, principalmente o complicado John Hunter. Hunter era conhecido por coletar espécimes incomuns para exibição, e Byrne já o havia contatado e recusado. Embora Charles tivesse pago amigos para colocar seus restos mortais em um caixão de chumbo e enterrar no oceano, Hunter providenciou para que o corpo fosse removido e substituído por pedras pesadas. O cadáver foi fervido até virar um esqueleto e, 4 anos depois, foi exibido no próprio museu de Hunter. Em 1799 foi adquirido pelo Colégio Real de Cirurgiões. Essa história de roubo de corpos levou a repetidos apelos para que o esqueleto fosse removido da exposição, tanto por motivos legais quanto éticos, e certamente não é algo que pode ser tolerado hoje. Entre aqueles que pediram uma reavaliação nos últimos anos estão Len Doyle, professor de ética médica da Universidade de Londres, e Thomas Munzer, advogado da Universidade de Aberdeen. Doyle e Munzer disseram em um artigo de 2011 no DBMJ: "O fato é que Hunter sabia do terror que Byrne sentia dele e ignorou seus desejos sobre a disposição de seu corpo. O que foi feito não pode ser desfeito, mas pode ser retificado moralmente." Certamente chegou a hora de acompanhar a memória e a acreditar de Byrne da narrativa de sua vida, incluindo as circunstâncias que cercaram sua morte. Embora o museu e seus proprietários não estivessem fazendo exatamente o que Byrne originalmente queria, eles estão pelo menos removendo o esqueleto para exibição pública. A partir de agora, apenas pesquisadores médicos poderão ver. Os restos mortais serão substituídos no Museu Hunteriano por uma pintura de Hunter do famoso pintor inglês Joshua Reynolds. O retrato inclui ao fundo um dos ossos da perna de Charles Byrne. A decisão é sábia, segundo o parente distante de Byrne, Brendan Holland. Ele tem um ancestral comum com os Byrne e também sofre de gigantismo. Holland destaca os avanços na compreensão da doença graças ao esqueleto de Byrne. Holland disse à BBC: "Beneficiou os vivos, quem sofre da doença já sabe por que tem e como tratar.
Acho que se Byrne estivesse vivo, ele ficaria bem com isso, pois pode ser uma ameaça à vida. Talvez ele ainda não consiga descansar em paz, então fará no dia em que seus restos mortais não sejam mais tratados como um espetáculo de circo ou objeto de estudo médico. O mundo é muito vasto e diverso, e com tantas diferentes, não é de admirar que nosso mundo seja cheio de mistérios. Embora os pesquisadores tenham feito um ótimo trabalho ao desvendar alguns desses mistérios, muitos deles permanecem sem solução. Os mistérios fascinam muitos de nós. Todos os anos, os investigadores cobrem muitos eventos, artefatos e descobertas intrigantes que os deixam coçando a cabeça sobre o que poderia ser a causa. Muitos desses mistérios foram explicados com o passar dos anos, e ainda mais foram encontrados com um consenso geral quanto à sua causa ser considerada totalmente resolvida. Um lugar que parece ter sido habitado por répteis gigantes o chamou a atenção de centenas de espectadores. Fontainebleau é uma cidade que fica a sudeste do centro de Paris, na França. Em 1981 foi declarado Patrimônio Cultural pela Unesco. Um dos lugares que mais chamou a atenção é um grande palácio localizado na floresta desta cidade. Neste sítio controverso podem ser encontrados os vestígios de uma vida muito mais antiga do que o nosso mundo atual. Essa floresta é evidência de que criaturas gigantes existiam antes do dilúvio. Muitas pessoas se referem a este lugar como um presente dos deuses. Embora neste local exista um palácio real muito famoso pela sua beleza, toda a floresta como tal oferece uma vista excepcional. A floresta sozinha tem pelo menos 50.000 hectares de área florestal. Alguns pesquisadores concluíram que antes no mundo existiam criaturas gigantes, talvez Fontainebleau seja a prova desses fatos. As teorias indicam que as estátuas encontradas neste local são seres que viveram antes do grande dilúvio ocorrido no início da história da humanidade. Quando o planeta foi coberto pelas águas do dilúvio, o sal do lodo e outros compostos químicos terrestres acabaram afogando todas as criaturas. Será certo? Ou é apenas uma história para os fãs? Na verdade, para muitas pessoas isso faz sentido. Neste local podem encontrar algumas estátuas que parecem não ter sido feitas por ninguém. No entanto, a possibilidade de alguém esculpir as grandes rochas dessa maneira também foi levada em consideração. Mas, esta hipótese leva-nos a outra grande incógnita: se alguém se deu a tarefa de fazer esta talha perfeita, por que é que nenhuma das estátuas tem vestígios de ferramentas usadas? Além disso, existem muitas dúvidas sobre a capacidade das pessoas da época para realizar esse tipo de trabalho. Por outro lado, estudos revelaram que essas pedras gigantes possuem apenas marcas de violentas correntes de água. Essa é a principal característica, que nos leva a concluir que os gigantes já existiam muito antes do dilúvio. Essa teoria em particular é bem conhecida em todo o mundo e não é a primeira vez que se ouve falar dela. Lendas antigas sempre mencionaram que criaturas gigantes com características reptilianas podem ter existido no passado. Mas se isso realmente aconteceu, onde eles estão agora? A história segundo a Bíblia conta que o mundo estava cheio de muita violência, e a inclinação dos homens era má o tempo todo. Então Deus decidiu acabar com aquele mal. Como fiz? Através do dilúvio ele varreu todas as pessoas mais da terra, elas pereceram quando a terra foi coberta com água. Acredita-se que a partir desse evento horrível, os gigantes ficaram petrificados, devido à grande pressão da água. Tempo antes desta terrível inundação, as pessoas viviam em tempos terríveis. A Bíblia até menciona que os anjos do céu brincaram com as leis do DNA.
Como resultado de suas ações com mulheres normais, essas criaturas aterrorizantes de um tamanho nunca visto antes surgiram. É possível que até as árvores fossem tão grandes naquela época. Mas, por ordem divina, tiveram que cortá-los e acabar limpando a terra de todo o mal que havia na humanidade. Ao longo do tempo, ouvimos várias teorias sobre esses gigantes da floresta de Fontainebleau, mas será que elas concordam com o que a Bíblia diz? Na verdade, a hipótese do grande dilúvio é a mais ouvida. Mesmo lendas antigas dizem que essas gigantescas estruturas de pedra são o resultado da vida que os anjos levaram na terra.